Olá pessoal do Me Salva, indo então para mais uma aula da nossa série de aulas sobre eletrodinâmica, circuitos e tudo mais. Nessa aula a gente vai falar sobre a primeira lei de Ohm. Olha só, antes da gente ver o que é a primeira lei de Ohm, o que ela diz, eu queria fazer um exemplo aqui, só para revisar algumas coisas que vão ser úteis para essa aula. Vamos dizer que eu tenho uma bateria aqui, uma pilha, enfim, com uma diferença de potencial de 10 volts, e aqui eu tenho um resistor de 5 ohms. Então existe uma corrente elétrica aqui que sai do positivo para o negativo, e eu quero saber o valor dessa corrente. Olha só, como é que a gente faz isso? Só lembrar que U é igual a RI, né? U que ri, né? O U, a voltagem dessa pilha são 10 volts. A resistência do resistor são 5 ohms, a corrente é o que eu quero saber. Só passar o 5 dividindo, né? Então a corrente é 10 dividido por 5, que é 2 amperes. Então a corrente que estaria passando aqui seria 2 amperes, nessa situação. Agora, olha só, eu quero fazer o seguinte, vamos dizer que eu venho aqui e eu quero tirar essa pilha de 10 volts e colocar outra pilha de, por exemplo, 20 volts. Quando eu trocar a pilha, o que vai mudar? O valor do U mudou. O U, ao invés de ser 10, agora seria 20. O valor da corrente também vai mudar. É outra voltagem, a princípio tu vai produzir outra corrente. A grande pergunta é, quando eu troco, se eu tirar essa pilha e colocar outra, o valor da resistência que está aqui muda? Será que ela continua sendo 5 ou não? O que diz a primeira lei de Ohm tem justamente a ver com isso. A lei de Ohm diz que se tu não mexer na temperatura desse cara, mantendo a temperatura constante, o valor da resistência continua constante. Tu pode mudar a voltagem e a corrente, que esse valor vai continuar sendo 5. O valor da resistência não muda. Isso pode parecer meio óbvio, né? Ah, claro, eu não mexi nesse cara, por que esse valor ia mudar? Mas existem exceções, tá? Existem materiais que quando tu muda a voltagem sobre eles, isso altera a resistência deles. Então não é todos os materiais que realmente têm uma resistência que fica constante, que tu pode trocar a pilha que o valor continua 5, ou seja lá qual for o valor. Então, os materiais que realmente obedecem isso, ou seja, que têm resistência constante, são chamados de materiais ômicos. Então, um resistor que tenha realmente uma resistência constante se chama um resistor ômico, porque ele obedece à lei de Ohm. Tá? Para a maioria dos metais, que normalmente são usados para fazer resistores, isso aqui é verdade. Enfim, na maioria das situações. Então, resumindo, a lei de Ohm fala que a resistência é constante. Tu pode trocar a voltagem, pode trocar a corrente que passa no resistor, que o valor continua igual. Os materiais que obedecem isso, que realmente têm um valor de resistência constante, são chamados de materiais ômicos. Então, se esse resistor continua sendo 5, ele é um resistor ômico. Continua tendo uma resistência de 5, né? É interessante chamar atenção para uma coisa, tá? Alguns livros dizem que essa fórmula aqui que é a primeira lei de Ohm. Isso não é exatamente verdade, tá? A primeira lei de Ohm fala de resistência elétrica constante. Essa fórmula aqui é uma relação que vale para qualquer resistor. Não é a mesma coisa que a primeira lei de Ohm. E claro, de novo, eu tenho que manter a temperatura desse cara constante. Uma outra coisa que pode aparecer é o seguinte, tá? Tu pode ter que identificar um resistor num gráfico. Como assim? Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dizer que eu quero fazer gráficos do valor de voltagem nesse resistor e do valor da corrente. Esse exemplo que eu fiz aqui até agora, olha só, eu tinha o quê? Eu tinha uma voltagem de 10 e a corrente foi 2. Então, se eu for fazer um gráfico de voltagem por corrente para esse resistor, a gente chama isso de curva característica do resistor. Eu sei que quando esse cara aqui é 10 volts, a corrente vai ser 2 amperes. Eu marquei aqui um ponto desse gráfico. 2 amperes são 10 volts. O que aconteceria se eu trocasse essa pilha, por exemplo? Se eu tirar uma pilha de 10 e colocar uma de 20? É basicamente a mesma formulinha, né? U ainda é igual a RI. A única coisa que vai mudar é que eu vou ter que 20 é igual, o resistor continua valendo 5, se ele for um resistor ômico, né, a resistência é constante, a nova corrente é o que eu quero saber. A corrente, então, fica só passar o 5 dividindo, 20 dividido por 5, que é 4 amperes. Reparem que o que aconteceu? A resistência é constante, então a corrente está diretamente relacionada com a voltagem. Se eu aumento a voltagem, a corrente vai aumentar na mesma proporção. Então, daqui para cá eu fui para o dobro da voltagem, eu tive como resposta o dobro da corrente.
Mas então, colocando aqui no gráfico, se eu tiver, por exemplo, 20 volts, eu vou ter 4 amperes. O dobro da voltagem te dá o dobro da corrente. E assim vai. Por aqui, mais ou menos. Ficou meio ruim isso. Além disso, tá? Se a voltagem for zero, quanto que vai dar a corrente? Se a voltagem é zero, é como se não tivesse a pilha, então não tem a corrente, né? Então, se a voltagem é zero, a corrente também é zero. Também posso marcar esse ponto aqui. Se eu fizer isso para vários valores, tá? A gente vai ver que o gráfico vai ficar uma coisa assim. Reparem que quando eu fiz essa conta, eu supus que a resistência era constante. Então, eu estou fazendo esse gráfico para um resistor ôhmico, que tem resistência constante. E como é que ficou o gráfico? Uma reta. Tá? Para um resistor ôhmico, o gráfico de voltagem por corrente, U por I, vai ser sempre uma reta. E essa reta está saindo da origem. Tá? Sai da origem, porque voltagem zero sempre vai produzir corrente zero. Se eu tiver um resistor não ôhmico, o que vai acontecer é que o gráfico não vai ficar uma reta. Então, ao invés de ter, sei lá, uma reta bonitinha, o gráfico iria ficar uma coisa assim, por exemplo. Ou, sei lá, pode acontecer do gráfico ficar uma coisa assim. O importante é que não vai ser uma reta. Então, esse gráfico aqui, se o gráfico é uma reta, tu tem um resistor ôhmico, ou seja, a resistência é constante. Já nesses gráficos aqui, que é uma curva, o teu resistor não é ôhmico. O valor da resistência não é constante. Ó, tá mudando. Então, aqui a resistência não é um resistor ôhmico. Olha só, além disso, tá? Outra coisa que a gente pode falar sobre esse gráfico é o seguinte. Imaginem que ao invés desse resistor aqui, ao invés do resistor ser 5, vamos imaginar que o resistor tem 10 ohms. O que ia mudar no gráfico? Então, olha só, o que ia mudar quando eu fosse fazer essa conta? Aqui, ao invés de 5, eu teria um 10. O valor da resistência agora é 10. Então, eu ia ficar com 10 dividido por 10, a corrente ia ser 1. Então, se o resistor fosse 10, quando eu tenho 10 volts, eu ia estar falando de uma corrente de 1. Vou fazer aqui em cima mesmo. Então, eu teria esse ponto no gráfico. O dobro da voltagem te dá o dobro da corrente. Então, quando a voltagem fosse 20, ia dar o dobro da corrente, ela ia valer de 1 para 2. Então, o que eu marquei aqui? Se esse resistor for 10, uma voltagem de 10 te dá uma corrente de 1. Uma voltagem de 20 te daria o dobro da corrente, 2. Então, para um outro resistor que vale 10, o gráfico ia ficar uma coisa assim. Ó. Reparem que ele ficou mais inclinado. Isso sempre acontece, tá? Se tu tem um gráfico de U por I, quando o gráfico fica mais inclinado, quer dizer que tu está falando de uma resistência maior. O gráfico vermelho eu fiz para um resistor que tinha uma resistência de 5. O gráfico verde eu fiz para uma resistência de 10 ohms. Então, o gráfico mais inclinado representa maior resistência. Isso é muito útil em vários... Sei lá, se eu te der, por exemplo, um gráfico de U por I, eu te digo que o gráfico para um resistor A é assim, o gráfico para um resistor B é desse jeito. Só olhando para o gráfico, como o B está mais inclinado, eu já sei que o valor da resistência do B é maior que o valor da resistência do A. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, a inclinação está relacionada com a resistência. Inclusive, como a inclinação é constante, uma reta, quer dizer que a resistência é constante, é um resistor ôhmico. Se eu vou para esse gráfico aqui, o que está acontecendo? A inclinação do gráfico está diminuindo, aqui o gráfico está menos inclinado. Então, como o gráfico está menos inclinado, quer dizer que ele está ficando cada vez com menos resistência. Nesse gráfico aqui, o valor da resistência está diminuindo. Então, não é uma resistência constante, não é um resistor ôhmico. Já nesse gráfico aqui, por exemplo, ele está ficando cada vez mais inclinado. Então, nesse gráfico, eu estaria representando um valor de resistência que está aumentando. Também não é uma resistência constante, também não é um resistor ôhmico. Então, resumindo, tá? A lei de Ohm, um resistor, fala que quando tu tem um resistor ôhmico, ele é um resistor que tem o valor de resistência constante. Se tu fizer um gráfico dos valores de voltagem e corrente nesse resistor, esse gráfico é uma reta saindo da origem, se ele for ôhmico.
Uma reta mais inclinada quer dizer que tu está falando de um valor de resistência maior. Se o gráfico de U por I não for uma reta, se for uma curva, quer dizer que o teu resistor não é ômico, ou seja, o valor de resistência não é constante. Isso significa, um desses resistores aqui seria um resistor que quando tu troca a pilha, o valor de resistência muda, por exemplo. O valor da resistência não é constante conforme tu mexe na voltagem. Mas por essa aula era isso, espero que tenha ajudado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!